Professora Sinara, dando continuidade no módulo 1, no capítulo 2 de Ciências, da página 212, nós vamos ver o sistema respiratório. Sem ar não podemos viver. E é o momento que nós estamos vivendo, falando muito dos nossos pulmões, da nossa respiração, a importância, como a gente está precisando dele no momento. Então, na respiração humana, nós temos aí na página 214 o planeta Marte, ele visto lá no espaço. O planeta Marte, ele é composto de gás carbônico. Gás carbônico não é ideal para a nossa respiração. Nós precisamos do gás oxigênio. Então, lá no planeta Marte, não conseguiríamos viver, tá? Qual a importância do gás oxigênio para o ser humano? O gás oxigênio, ele é utilizado pelas células para liberar a energia presente nos alimentos, tá bom? E para isso a gente terá energia para liberar nossas atividades físicas. O sistema respiratório, ele é responsável, pelas trocas gasosas do nosso corpo, onde ele troca o gás carbônico pelo gás oxigênio, facilitando a nossa respiração. A tia fez um vídeo para vocês que eu mostrei esse caminho da respiração. Então, a gente, pelo esqueminha que a gente tem no desenho, pode subir. Nós temos a cavidade nasal, as narinas, a faringe, laringe, os brônquios, a traqueia, os bronquíolos, tá? Representado todo no sistema respiratório. Os nossos pulmões, as células sanguíneas, os alvéolos pulmonares, os vasos sanguíneos e os alvéolos também aqui, ó. Pode passar. Aqui nós temos, lembra que a tia fez no vídeo? A inspiração. Quando a gente inspira o ar, a gente enche o nosso pulmão e quem nos ajuda é o diafragma, que fica bem aqui embaixo. É o músculo responsável por esse movimento. Ele possibilita a entrada de ar. E a expiração, o diafragma também impulsiona, onde a gente solta o ar que a gente inspirou, tá? É um movimento que é feito. Aqui nós temos um esquema e aqui nós perguntamos a vocês qual o caminho que percorre o nosso alimento até chegar ao estômago. Vocês já viram no sistema digestório. E o caminho percorrido pelo ar inspirado até chegar aos pulmões, que a gente é no nariz, na cavidade nasal, laringe, esôfago até chegar aos nossos pulmões. Pode passar. Aqui ele pergunta a vocês, pode subir um pouquinho. Esse senhor aqui está tossindo porque ele engasgou. Ele engasgou porque a epiglote é igual uma tampinha que ela impede de passar o alimento junto com o ar. Então, quando ela fecha, a gente consegue respirar normal. Se ela abrir, a gente ingere alimento. Então, se acontecer junto, a gente se engasga. Por isso que ele está aqui mostrando, está tossindo. Quando isso ocorre, o ar, ele pode seguir o caminho até os pulmões, por isso que a gente se engasgou, tá bom? E aqui embaixo, que a tia também falou no vídeo, esses pelinhos do nosso nariz protegem a entrada da poluição, para o ar chegar bem umedecido e aquecido nos nossos pulmões, ó, tá? Para filtrar o ar. Aqui vocês vão fazer o caminho do pulmão direitinho até chegar o processo da respiração, tá? E aqui no 2 também vocês vão responder conforme ele está pedindo aqui a vocês. E aqui nós temos aqui um texto que vocês vão ler da poluição do ar. Através do texto vocês vão responder essas 3 questões, tá bom? Aqui também vocês vão citar, vamos ver algumas doenças que acontecem por causa da dificuldade da respiração. Ele está usando uma bombinha, né? Um nebulímetro. Então, aqui a asma é uma doença que causa contração dos brônquios, dificulta a passagem do ar. E o principal sintoma da asma é a tosse, um chiado no peito e dificulta a pessoa respirar. E a pneumonia, que a gente está ouvindo falar muito, que é através de um vírus, né? Que ele penetra no nosso pulmão e através da radiografia a gente consegue descobrir a manchinha aonde está afetando. Qual parte do nosso pulmão
para nos proteger e nos cuidar. Então, através da radiografia, a gente identifica. E, geralmente, as doenças do sistema respiratório, elas acontecem neste período que está vendo essa mudança de tempo. Então, a imunidade da gente cai um pouco, vem o tempo frio, as pessoas ficam mais no lugar fechado e não conseguem ter uma respiração mais oxigenada. E isso é que acontece os problemas respiratórios. E uma coisa que é muito importante, que é o tabagismo, que a gente tem que ter muito cuidado, que é o cigarro, que prejudica muito os nossos pulmões, tá? Ele dificulta muito. Então, as pessoas que fumam, elas têm uma dificuldade, elas tossem, é frequente, então a gente tem que ter cuidado com a limpeza desses pulmões. Temos campanhas de combate ao fumo, geralmente dia 29 de agosto, o SUS sempre faz isso, para poder incentivar as pessoas a não fumarem mais. Aqui, se nós estivéssemos em sala, a gente iria criar esse sistema aqui respiratório com a garrafa de PET, tá? Pode passar. Aqui vocês vão responder através das situações aqui das imagens, como que podem ser os prejuízos ao sistema respiratório humano. Pode subir. Através dessas imagens. Aqui tem uma criança fazendo inalação, tá? Vocês também vão responder por que a inalação é indicada para o tratamento da doença respiratória. E aqui nós vamos, que a tia já falou, inspiração e expiração, vocês vão assinalar de acordo com o que está pedindo. Aqui vocês também vão seguir um caminho de medicamentos, de 1 a 6 vocês vão numerar a ordem correta. Aqui está falando da vacinação contra a pneumonia, que reduz 45% das internações. Vocês vão responder a questão A e B. A C também, as vacinas que nos ajudam. E logo abaixo a gente tem um resuminho também do que a gente já viu. Então nós temos a respiração, a inspiração, a expiração e o diafragma, que a tia explicou para vocês, tá? Ele é o músculo responsável pela nossa respiração e sistema respiratório. Aqui tem um esqueminha aqui também. Só vocês assistindo o vídeo que a tia já fez que vocês conseguem realizar essa atividade, tá bom? Dando continuidade ao módulo 1, chegamos em História, no capítulo 2, da página 262. Então, nós falamos aqui do encontro dos povos, tá? No século XV, os europeus passavam a explorar outros continentes em busca de riquezas, com o avanço das técnicas da navegação, tá? E eles chegaram aos territórios que ainda não conheciam. Eles estabeleceram contatos comerciais com outros povos e culturas diferentes. Aí nós iniciamos aqui na 264 as grandes navegações. Então vocês vão ler, vão assinalar, vão ver que pelo desenho que está pedindo para você responder a questão 1 e 2, tá bom? E vocês vão ver que marque o século XV para vocês lerem. Depois vocês vão ver que a gente também já viu, já deu na atividade para vocês a importância das especiarias. As tecnologias da navegação, que nós temos a bússola, a caravela e os mapas. A sociedade ibérica, que a gente também já viu, que a tia já deu para vocês no século XV, vocês vão ler. A monarquia, que está logo aqui abaixo, pode subir, que explica para vocês o que é monarquia, vocês vão ler direitinho, tá bom? É um governo que é apenas um rei que governava. Depois vocês vão ler o texto do viajante europeu e vão dar sua opinião na questão. No número 2, vocês vão associar a resposta com caravela, mapas e bússolas. O cotidiano da embarcação, vocês também vão ler, tá bom? Na atividade 1, vocês também têm um texto aqui para ler. A A e a B também é baseado no texto. Chegamos na rota da navegação. Aí vocês vão ter aqui um mapa mostrando para vocês
porque tem ele direitinho fazendo o trajeto. Chegamos aqui no Tratado de Tordesilhas em 1494, tá? Só vocês lerem também. Aqui chegamos nas sociedades africanas, que é a diversidade cultural. A gente falou dos nômades na 248, vocês também vão ter esse assunto que a gente já havia falado. Aí tem os povos, os berberes, os mandingos e os urubás. As tradições culturais africanas, vocês vão ler o que é cultura. Tem aqui na África, tem os griots, tá? Que eram as pessoas responsáveis, de geração em geração, eles contavam história e tocavam músicas. Aqui vocês vão responder de acordo com a gravura, é um relevo de bronze, tá? Então vocês vão ver que era produzida por um povo iorubá. Então você vê que tem a metalurgia aqui, o metal que eles usavam. Aqui vocês vão numerar de acordo com o desenho, igual está aqui. Aqui você tem o estudo histórico, fala um resuminho para vocês, a importância da história em nossas vidas, tá? Como aqui, o conhecimento da história só é possível por meio de estudos. Então, o que é história? História é estudo de ações dos seres humanos em diferentes épocas e lugares. Aqui nós temos aqui, ó, as pessoas no movimento, tá? Na fase da história. Aqui nós vamos ter as fontes históricas. Aqui também vocês vão dar uma lida. O tempo histórico, que é o elemento central dos estudos dos históricos. Tem o tempo da natureza, tem o tempo histórico. E abaixo vocês vão ter aqui duas gravuras para vocês compararem. A Avenida Paulista em 1911 e ela agora em 2010, para vocês compararem a gravura. Aí vocês vão responder as questões da página 274, tá? Nós vamos chegar na 275, falando do encontro dos indígenas com o descobrimento do Brasil de 22 de abril de 1500 por Pedro Álvares Cabral. Vocês também vão ler e vão responder questão 1 e 2, tá bom? Aqui fala o texto. Vamos chegar aos primeiros habitantes do nosso território, os índios, tá? Tá chegando o dia deles, é 19 de abril. Então, nós temos os índios. Como vivia a sociedade indígena. Bom, a pesca, a caça. Como eles se manifestavam oralmente. Aqui, ó. A pesca, caçando. Aqui vocês, como eles conversavam, como eles se vestiam, as manifestações culturais da dança deles, a tradição deles. Aí vocês vão ler esse texto, que é a percepção da passagem do tempo, na página 278, e vão responder as atividades da 279. Tá? Na 280 nós temos outro texto que vocês vão ler e vão responder as questões A, B e C. Então aqui no finalzinho do nosso capítulo 2, vocês têm um resuminho que vocês estão vendo aqui. As grandes navegações, as especiarias, tá bem? Os territórios da África e o início aqui dos indígenas, tá bom? Os costumes. Fechamos o capítulo 2 de História, tá bom? Dando continuidade ao módulo 1, em Geografia, capítulo 2, nós chegamos a representações da Terra. Então, existem diversas maneiras de a gente representar o nosso planeta Terra. Nos mapas, no globo terrestre, no planisfério, a gente consegue visualizar o planeta Terra, tá bom? Pode seguir. Aí nós temos aqui os mapas, que é uma história, porque através dos mapas nós temos as localizações.
Então, aqui embaixo, na letra A, vocês estão visualizando um mapa aqui, bem no ano de 2400. Depois, em 1587, já chegamos ao planisfério, a visualização melhor, mais colorido. Aqui nós tínhamos também o século XI, bem diferente. E o planisfério hoje produzido no século XXI, que a gente localiza. Conforme a tia deu aquela aula de geografia, eu mostrei para vocês o planisfério e os continentes que vocês conseguem visualizar lá no vídeo. Então aqui mostra para vocês, será difícil fazer um mapa? Se nós estivéssemos em sala, a gente ia montar um mapa junto, mas ainda não é impossível. A gente vai voltar e vai conseguir fazer esse mapa junto, tá? E aqui nós temos o globo terrestre, que vocês conhecem, né? Ele é representado com o formato esférico da Terra. Através dele a gente consegue aproximar as representações do tamanho dos nossos continentes, ilhas, oceanos. Ele é proporcional à forma e tamanho que representa a realidade, ele mostra pra gente. Tem o planisfério que a gente apresentou para vocês, nós temos esse planisfério. Então, ele representa o planeta Terra em superfície plana, tá? Os continentes, os oceanos e as ilhas. Nós temos também aqui, vocês vão comparar esse planisfério bem colorido aqui e vão responder as questões A, B e C. Aqui também vocês vão conseguir responder, que é através do globo terrestre e do planisfério, que a gente já viu aqui agora. As imagens e produções de mapas, que a gente tem através de satélite, tá? O satélite representa e registra os elementos da Terra. Então, ele vai conseguir, pode subir, ele vai verificar o solo, a natureza. Então, os satélites vão mostrar. Aqui nós temos uma pessoa no computador, que ela está vendo aqui um mapa, a localização. Vocês também podem localizar através do GPS, né, no celular, no tablet, no notebook. Vocês conseguem visualizar. Aqui nós temos dois mapas que vocês vão comparar também, vão visualizar. Esse mapa colorido tem as legendas que falam para vocês as matas, a área construída, a vegetação, a estrada asfaltada, o rio, o asfalto, a ponte. Então, vocês conseguem localizar e vão responder essas duas questões, tá? E aqui nós temos as imagens de satélite se transformam de acordo com as paisagens. Por quê? Porque pode acontecer desmatamento, queimada, os poluentes dos rios. Isso dificulta a paisagem se manter. Nós tivemos há pouco tempo aquela barragem de Brumadinho, que veio devastando toda a natureza. Então, transformou essa paisagem que a gente via antes, tá? Um fato aqui, ó, Brumadinho, Minas Gerais. Então, foi uma catástrofe que houve aqui, mudou todo a imagem de Brumadinho, bom? Aqui também seria para produção de mapa, no momento a gente não vai fazer, mais à frente a gente vai conseguir, tá? E chegamos aqui nos meridianos e os paralelos da Terra. Pode subir. Meridianos, vocês têm aí as linhas imaginárias no sentido vertical, que corta aqui, tá bom? E tem o meridiano do Greenwich aqui no meio, importante. Os paralelos, vocês têm no sentido vertical, que também são as linhas imaginárias, tá bom? No sentido horizontal, e a linha importante do Equador, que corta aí o paralelo. Temos o trópico, que a gente já mostrou a vocês, Câncer, Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Antártico. Os hemisférios terrestres, então nós temos aqui no hemisfério sul, raramente se viu algo como a abertura do Rio 2016. Aqui nós temos o hemisfério norte e sul, a linha do Equador dividindo o planeta Terra. Aí vocês conseguem identificar os hemisférios norte e sul, tá? O hemisfério ocidental e oriental, pelo meridiano de Greenwich, vocês também conseguem ver a Terra partida pelos hemisférios ocidental e oriental. As atividades que vocês vão responder pelo vídeo, vocês também vão conseguir visualizar, que a gente mostrou a localização para vocês, tá bom?
Aí vocês vão responder a questão 1, 2 e 3. Então, a gente agora chega ao resuminho do capítulo 2 de Geografia, fechando as imagens, ó, como a gente viu os mapas, a localização, as imagens de satélite, que a gente conseguiu ver o planisfério. Aqui nós temos o globo, o planisfério, temos aqui as linhas imaginárias, o globo terrestre. Aqui nós temos os dois comparando. E fechamos aqui o capítulo 2 de Geografia, tá? Do módulo 1. Vocês fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, tá?